O sistema somatosensorial, ele tem uma outra função, faz parte do sistema nervoso e ele participa da interpretação dos sentidos, sejam eles os sentidos naturais e os viscerais, que a gente vai falar quais são depois. Quais são os 5 sentidos convencionais que a gente conhece? Visão, tato, audição, paladar, olfato. São 5 sentidos, os naturais. A gente também tem os sentidos viscerais, por exemplo, o sentido visceral de controle da temperatura de dentro do corpo humano. Tá? Então, esse sistema aqui que está dentro do nervoso, ele está responsável por captar essas informações e traduzir essas informações, para daí gerar uma resposta sempre que necessária. Que precisa ter uma resposta, se existe uma alteração da temperatura do corpo, precisa gerar uma resposta para contrabalancear aquela alteração da temperatura interna. Se, por exemplo, teve um recebimento de um sentido através da visão, ele precisa interpretar o que você está vendo. Então, esse sistema aqui que vai interpretar através dos estímulos de fotossensíveis que estão lá nos teus olhos, são receptores que vão captar aqueles estímulos que estão nos teus olhos e vão levar aquelas informações para uma região específica do teu encéfalo, que fica lá no córtex occipital, perto da nuca, e vai interpretar o que está sendo visto. É bem abstrato para entender isso, gente, porque, eu estou vendo isso aqui, é óbvio que eu estou vendo isso aqui, né? A gente vai pensar assim, mas o meu sistema somatosensorial, vendo a mesma coisa que o sistema da Juliana está processando, pode interpretar aquele mesmo objeto um pouco diferente. Tá? Isso tudo aqui quem faz é o somatosensorial. Ele que vai interpretar. Então a gente vai falar mais sobre ele aqui. Aqui tem algumas utilizações desse sistema. Então, é ele que vai perceber alguns sentidos e interpretá-los. Ele que vai regular e que vai manter regular algumas funções dos órgãos internos e gerar algum estado de vigília. A grosso modo, ele traduz informações sensoriais em sensações. O que são sensações? Dor, sentir frio, tô com medo, tô com calor. Outra sensação, essa luz aqui está desconfortável. Ele que está traduzindo em sensações. E depois essa sensação vai ser interpretada em percepção. Observem aqui a profundidade de processamento que o teu somatosensorial está fazendo e tu nem sabe. Mas agora tu vai saber. Qual é a percepção? Qual local que eu sinto aquela dor do meu corpo? Qual o local que está mais gelado no meu corpo ou mais quente, por exemplo? Ele consegue perceber. Dente ou braço, se você está com dor, o teu sistema somatosensorial sabe se é dor no braço, é dor nas costas, é dor na cabeça, no dente. Ele sabe através de uma percepção, porque aqui são trajetos diferentes que cada parte do teu sistema somatosensorial faz. Primeiro ele capta os sentidos, é a entrada. Ele gera uma sensação que é parte da interpretação. E depois gera a percepção, que é uma interpretação mais profunda daquele estímulo captado. Pode ser o estímulo visual, auditivo, sensório de calor, de temperatura da pele. Todos são exemplos de sentidos que ele vai captar, interpretar em sensação e depois em percepção. São graus de profundidade de interpretação. Cada região do teu encéfalo faz isso. Tu não sente. Tá. A temperatura do teu corpo tá um valor regular. E lá na tua mão não está chegando mesmo temperatura. Isso aí possivelmente pode ser alguma questão de circulação sanguínea. Não necessariamente com o sistema nervoso. Tá?
porque quem vai conduzir, distribuir aquele calor é o sistema cardiovascular, através do vaso sanguíneo. Então, existe uma restrição, uma vasoconstrição na mão, que vai impedir que chegue a quantidade adequada de sangue. Fala. Percepção. Tem gente que tem mais aprofundado, tem gente que tem menos. É treinável também, porque isso aqui, ó, é a quão consciente você está dessa interpretação que o teu somato sensorial faz das experiências sensórias. Muitas pessoas vivem a vida, a gente diz assim, no automático, não tem consciência sobre as coisas que estão acontecendo, ela vai ter menos percepção. Ó, o que vai gerar percepção e sensação lá no teu encéfalo, são regiões, como eu vou mostrar daqui a pouco, no teu encéfalo, que fazem essa interpretação. Lembra que eu falei? Tem os sensores que captam os estímulos sensórios, são terminações nervosas, só vão captar. O que ele está captando, ele não sabe, ele não tem condição de interpretar. Ele vai levar essa via de entrada para o teu encéfalo processar. Qual parte do encéfalo que processa? Córtex somatosensorial, aqui. Essa partezinha lá do teu córtex que vai processar todos os sentidos. É o nível mais hierárquico superior. Existem hierarquias inferiores que processam parte disso também. As próprias sensações, que é mais inferior, a complexidade de interpretação são outras áreas mais subcorticais, abaixo do córtex, que é toda essa minhoquinha aqui que a gente observa. Mas aqui é o poderoso chefão do somato sensorial, é o córtex somatosensorial. Ele que vai promover o entendimento do que é dor e do que não é dor. E para algumas pessoas, um estímulo, aqui, se eu ficar aqui, em todo, pode, o meu sistema somatosensorial, meu córtex, pode interpretar como uma dor, como um desconforto, como chato. E outra pessoa pode ficar aqui o dia inteiro fazendo a sua atividade e não está conectada com aquele toque, que é um sensor, que é um sentido, tato, no caso, tá? Então, essa interpretação, gente, ela é dependente do que o teu córtex entende. Várias doenças, ó, quem quer estar me pedindo dicas de patologias, qual uma doença que está relacionada exatamente com o que eu estou falando aqui, com o somato sensorial? Parkinson? Não, Parkinson tem a ver com controle, tem a ver com autismo? Não diretamente, ele envolve a parte mais social, né? Não sensória, social de pessoas, né? O autismo. Tem fibromialgia, é uma patologia, principalmente acometida por mulheres, em que ela tem o córtex somatosensorial dela interpreta muito dor, como se ela sentisse dor com muito mais frequência, mesmo ela não tendo nenhuma lesão em nenhuma parte de algum tecido do corpo dela. Qual é a falha, entre aspas, porque é algo natural e tem as experiências de vida dela que vão justificar isso, mas é uma falha de interpretação do córtex somatosensorial, que faz com que ela entenda determinadas situações do corpo dela como dor, como desconforto, como algo ruim. Nunca sente dor. Aqui também. Ele tem algum sistema inibitório ali que vai gerar as interpretações sem dor. Ou ele tem uma tolerância maior à dor, tá? Isso dá para treinar, de certa forma, né? Tudo isso aqui, gente, o cérebro ele aprende o que tu ensina para ele. Não ficou claro isso? Precisa ficar agora. Claro que a gente tem questões biológicas, são inatas e iguais a todos os cérebros humanos. Mas ele tem um grau de subjetividade de aprendizado dependendo das suas experiências de vida até hoje. Está tudo armazenado em áreas diferentes, cada uma com a sua função.
mas está tudo armazenado aqui. Então, uma pessoa que tem fibromialgia, ela possivelmente teve alguma experiência no passado, talvez no presente, que tenha gerado uma dor muito forte e o córtex somatosensório entendeu que ela tem que sentir dor, algum benefício, por mais que aparente não seja, mas algum benefício ele entende que a sensação e percepção de dor é positivo para aquele corpo biológico. Racionalmente não faz sentido o que eu estou falando, né? Mas o teu cérebro funciona assim, ele não é racional com todas as funções que ele executa. Então é importante entender isso. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas não entendem. Quem não estuda o cérebro não entende isso. Isso aqui tem uma aplicação prática de vida muito importante. Não, mas é predominantemente por uma questão social, não biológica. Tá? Meus queridos, ó, isso aqui é a via. Vamos lá para olhar para a neurofisiologia de novo. Tem vários neurônios sequenciais que compõem o sistema somatosensorial, de entrada, de processamento e de saída. Essa base vale para todos os sistemas aqui do sistema nervoso, tá? Aqui, ó, entrada, receptores. São terminações nervosas, ramificações do axônio. E sobem, tem uma sinapse, daí essa sinapse acontece na coluna espinal. Aqui a gente chama esse neurônio secundário, que é o pós essa sinapse do receptor. Depois a gente tem o neurônio terciário, que é outra sinapse que acontece. Aqui é uma região encefálica, vocês vão ver lá na prática, importante, participante do córtex do sistema somatosensorial, que é o tálamo. Lembra que eu falei? O córtex somatosensorial é o chefão, é o presidente dessa interpretação, mas o tálamo é o gerente. Ele interpreta várias percepções também. Daí ele leva algumas lá para o córtex e outros ele fica aqui e não precisa levar para o córtex. Tá? Essa é a via, são os neurônios interconectados que em conjunto sequencial vão gerar uma resposta. Isso aqui é só a via de entrada. Lá em cima no córtex vai chegar a informação, daí tem a via de saída. Que pode ser várias, né? Pode ser uma via de saída para o coração. Pode ser a via que pode estar conectado com o sistema autônomo. No caso, se está indo para o coração, o sistema autônomo que está indo. Tá? Então, o somatosensorial pode ter conexão com o sistema autônomo na saída. Ou via efetora, que é uma via de saída. Tá? Mas essa sequência aqui, ela é a mesma para qualquer outra. Ó, aqui são os tipos de sensibilidade. Especial e somática. Especial são os 5 sentidos, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá faltando, são 6 aqui. Aqui tem um a mais, que é o equilíbrio, a parte do sistema neuromuscular, que envolve essa via aqui. E aqui tem a sensibilidade somática, tato, temperatura, dor e propriocepção. Tato, todo mundo já sabe. Temperatura, a gente já falou bastante. Dor, uma interpretação. Propriocepção envolve o sistema muscular também, assim como o equilíbrio, que é uma outra sensibilidade. Tá? Então, a gente vai falar sobre ela quando falar sobre o sistema neuromuscular, que é lá junto do sistema locomotor, mais à frente dessa C. Tá? Mas o propriocepção significa, grosso modo, o controle. O teu cérebro precisa saber como que o teu músculo está. Se ele está mais ativo, se ele está mais desligado, como que está a situação do músculo. Isso significa essa sensibilidade. Tudo aqui são terminações nervosas que vão levar ao processamento lá de regiões superiores, tá? E aqui, gente, a gente tem sensores específicos e diferentes, que têm nomes diferentes para cada uma dessas sensibilidades. Mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores e proprioceptores. Ceptores são terminações nervosas. Isso já indica
que é uma terminação conectada com algum sensor, que é um neurônio, lá próximo da superfície da pele ou dentro visceral do corpo humano também. Lembra que os sentidos eles têm a função de interagir o corpo interno com o meio externo, com o ambiente? É através desses sentidos aqui que é possível isso acontecer. Senão o teu cérebro não saberia o que está acontecendo fora do corpo biológico. São 5 sentidos que dizem essas informações. Através da visão, através da audição, através do tato, do paladar, tudo isso faz com que interaja. E aqui, ó, o mecanorreceptor detecta alteração mecânica. O que é uma alteração mecânica? Eu tenho um sensor de temperatura ou um sensor de tato na minha pele. Eu toquei, é uma alteração mecânica. Acionei o meu sensor que está aqui na pele. Ele leva uma informação que é processada lá pelo meu córtex e gera uma resposta ou não. Qual é a interpretação? Opa, eu tenho consciência que tem algo tocando a minha pele. Eu olho, é a reação, pode ser. Ou eu coço. Faz sentido? Eu coço? O que pode estar coçando? Sabe um mosquitinho? E é exatamente esse processo. Você tem uma picada do mosquito, vai processar e ele vai, a resposta é, opa, deixa eu coçar. É uma resposta. Ou não tem resposta nenhuma, existe só o processamento, porque dentro do processamento não se identificou um perigo. Não vai interferir em nenhuma função básica de vida, vai continuar tudo, teu coração batendo igual, tu vai continuar respirando igual, não tem perigo nenhum, não vou dar nenhuma resposta para aquilo ali. Tá? Então, essa interpretação é aquela percepção que eu tenho consciente dos meus estímulos mecânicos que acontecem. Só que esses estímulos mecânicos podem ser viscerais, dentro do corpo humano também. Existem alguns íons ou algumas moléculas que podem ativar esses sensores mecânicos, mecanorreceptores, dentro do teu corpo. Tá? E aqui, ó, termorreceptores, estímulos de temperatura. Eles são sensíveis à alteração de temperatura. Se eu colocar o ar-condicionado a 30 graus aqui, vai ativar todos os sensores que você tem na pele de temperatura, que são diferentes dos mecanorreceptores. Um só é ativo quando tem pressão. O outro só é ativo quando tem variação de temperatura. E ele vai levar essas informações para o teu encéfalo. Mas daí o teu encéfalo, teu córtex somatosensorial, opa, recebi um monte de informação do mecanorreceptor, o que ele deduz? Houve alteração da temperatura, será que é essa a dedução que ele vai ter? Houve ativação do mecanorreceptor. Mecanorreceptor detecta estímulo mecânico. E está lá no teu córtex somatosensorial. O que ele vai entender disso aí? Está variando a temperatura? Se eu tenho ativação do mecanorreceptor? Não. Vai entender que tem variação de pressão em alguma parte do corpo. Daí ele vai tentar interpretar onde, qual local do teu corpo está vindo aquele estímulo. Aquele neurônio foi ativado. Ou ainda, aquele neurônio gerou o potencial de ação, tudo a mesma coisa. Tá? Por isso a gente tem que ter abstração para entender tudo isso aqui que está acontecendo no nosso corpo todos os dias, 24 horas, com o nosso cabeção. Porque aquilo ali representa todas as ações que a gente faz na nossa vida, de forma consciente ou não. Nosso receptor interpreta dor, estímulo doloroso. Seria um estímulo doloroso. Por exemplo, dentro do nosso corpo tem esses estímulos, fora não tem. Tem da pele, que vai gerar uma interpretação de dor, dependendo da intensidade da pressão que eu gero naquele sentido de tato, tá? Mas o sentido aqui, o receptor de dor, ele vai estar predominantemente dentro do corpo humano, do corpo biológico, que vai por alteração mecânica, alteração química, ativar aquele estímulo. E o próprio receptor, ele está lá no músculo. Ele é ativado por variação dos músculos. Pode falar.
vísceras, só se estiverem hiperestimuladas, porque a epilepsia é um excesso de ativação no sistema nervoso. Ele está conectado com a periferia, né? Existem neurônios conectados, principalmente no sistema entérico, no gastrointestinal. É nisso que você está querendo dizer. Tá. É isso? Tem? Mas é por aí mesmo. Ó, aqui é uma imagem de uma pele e os seus respectivos sensores que estão conectados a ela. Tá? Tem alguns nomes, tá vendo que ali tem outros nomes. Eu nem vou falar desse nome aqui, que vai dar um nó na cabeça. Então vocês vão precisar ler depois para decorar. Tem coisas que tem que decorar, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? A ideia, o raciocínio geral primeiro. Aqui são terminações nervosas. Tudo isso aqui são neurônios. Aqui é a camada superficial da pele. Então tem algumas terminações que ele está indicando aqui, outras aqui. São receptores diferentes. Aquele que for ativado é que vai levar o estímulo para o processamento lá superior. Daí, se é um mecanorreceptor, o cérebro vai entender que tem alteração de pressão. Se é um nociceptor, vai entender que é variação de estímulo doloroso. Se é o termorreceptor, vai entender que é variação de temperatura. É assim. Tá? Da onde saiu, ele vai entender o local que está gerando aquele estímulo. Por que é importante? Imagina, sabe aquela situação clássica? Botei a mão aqui, apoiei, de repente era um negócio quente. Podia destruir o meu tecido da minha pele se eu mantivesse a minha mão aqui. Eu não estou enxergando ali, estou olhando lá para frente. Mas os meus sensores de temperatura vão estar captando e lá no meu centro superior eles vão estar processando. E ele processou, entendeu que é um baita perigo, ele precisa gerar uma resposta para te proteger da queimação. Qual é a resposta? Contrai músculo, tira a mão dali. Tá? Isso tem várias situações que são potenciais perigo. Então, o teu somato sensorial, ele está toda hora ativo. Toda hora. Vocês estão me ouvindo, estão me vendo, estão sentindo a temperatura do ambiente agora. Está sempre ativo. Já tinha tirado, já tinha queimado, né? Qual é a questão ali? O somato sensorial dela estava com delay, estava com atraso para gerar a resposta, chegou a queimar o dedo, né? Então aqui, ó, tem alguns sensores que estão mais profundos, é o que está mostrando nessa imagem, lá para mais para subcutânea, não é tão superficial a pele. Logo, para ele ser ativado, precisa de uma pressão específica para atingi-lo. Isso é um estímulo, gente. Lembra quando eu falei o que gera potencial de ação? Pressão é o estímulo para o mecanorreceptor. Variação da temperatura, se aumentar a temperatura ambiente, é um estímulo para o teu termorreceptor. Estímulo é um termo genérico, que vale para tudo. É o que desencadeia a ativação daquele neurônio, que gera o potencial de ação. Isso é a ativação do neurônio. Quando tem o potencial de ação acontecendo, são os processos que a gente viu aqui. Tá? Vamos aprofundar mais, hein? Viu? Vocês têm que estudar, gente. Tô vendo que vocês estão... Vou até passar isso aqui. Ó, nociceptores. Quando a gente fala de sensor de dor, tem vários tipos, 4. Dentro deles, de calor, de químico, de pressão e de frio. Todos vão indicar dor, vão levar essas informações aferentes. Aqui a medula vai subir para o cérebro, encéfalo, brain, encéfalo. Vai ser processado e pode gerar uma resposta se necessário. Tá? Quando é de dor, geralmente a resposta ela é necessária, né? Dependendo do grau. Aí a gente vai ver que tem intensidades diferentes de cada estímulo. Mas quando a gente fala estímulo, é que está sendo captado por esses receptores ou sensores ou terminações nervosas que estão na pele, fora do corpo humano e dentro também. Tá? A gente tem sensores nas vísceras dentro dele.
Deixa eu pegar esse vídeo aqui para falar sobre a fisiologia da dor. É bem interessante a gente entender o sistema somatosensorial a partir disso. Opa. Ó, gente, o desenho de toda a via, toda a cadeia dele, entrada e saída, processamento do córtex, sensório, e leva a resposta de saída. Ó, o teu cérebro não tem receptor, nosso receptor, logo não tem como sentir dor lá. Entende? A dedução vem a partir desse entendimento básico. O corpo inteiro vai ter nosso receptor. Dentro e fora da superfície da pele. Também. E são alguns tipos de fibras que são mais rápidas, outras mais lentas, não tem tanta importância agora. Ó, sinapse na medula, o neurônio secundário. Ó, a gente falou do neurônio secundário, que faz sinapse com o receptor, que está na medula, o secundário. E ele vai se conectar com o próximo neurônio lá no tálamo, que daí a gente vai chamar de neurônio terciário. Daí do tálamo vai subir para o córtex somatosensorial. Então o tálamo, já estudando um pouquinho de neuroanatomia, ó, ele fica nessa região do miolo do nosso encéfalo, que a gente chama de diencéfalo. Córtex é toda essa camada superficial, essa minhoquinha, e ele é hierarquicamente superior, ele é o presidente dessa empresa, ele manda nessa coisa toda aí. Se ele quiser desafiar alguma ordem de centro inferiores, ele tem esse poder. O diencéfalo é toda essa minhoquinha aqui, e o tronco encefálico é uma outra região que vocês vão ver com mais detalhes na neuroanatomia. Aqui é o cerebelo. Tá? Então, do mais hierárquico superior, mediano, e o menos tem menor hierarquia. Grande parte do sistema autônomo está aqui no tronco encefálico. Grande parte. Porque é o basiquinho que precisa ser feito. Em fase do basiquinho, são as funções que saem do tronco encefálico. Aqui são funções um pouquinho mais complexas. Então, aqui participa no controle do entendimento desses sentidos, das sensações e percepções, e daí vai subir para o córtex somatosensorial, que fica mais ou menos aqui, e vai gerar mais percepção e interpretação sobre o sensor, o sentido captado. Aqui eu vou passar. Ó, dor visceral. A dor no infarto, né? Aqui.
A gente tem sensores nociceptores perto dos órgãos, nas vísceras, como eu já falei, e muito comum durante o ataque cardíaco a gente sentir dor do lado esquerdo do braço, uma sensação de dor no braço, porque o teu encéfalo está interpretando a captação daquele estímulo sensório, desse nociceptor que está aqui, ele tem uma ramificação para cá, então confunde o local do qual aquela dor está sendo gerada, tá? A gente vai falar mais sobre isso nos próximos slides, inclusive. Voltar aqui, que eu quero mostrar, ó, agora. Isso aqui, ó. Como é que o teu cérebro ele consegue especificar todos os estímulos, além da modalidade ser diferente, existe um receptor para cada tipo de modalidade sensitiva, que a gente já falou. Tem essas 3 características aqui que vão trazer informações específicas para o teu processamento superior, saber o que está acontecendo. Que é a intensidade do estímulo, ele pode ser forte ou pode ser fraco, que é a duração daquele estímulo, pode ser um estímulo mais curto, um estímulo mais longo, e a localização, qual sensor está captando aquele estímulo. Ali, ele subentende a localização. Nosso receptor, somente. Tá? Daí, no caso, a local vai pegar os nossos receptores locais, ou geral, daí é dado na medula, porque ali tem conexão com vários desses receptores. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dessas modalidades aqui, dessas características. Primeiro, a intensidade. Vou mostrar esse... Ó, o que significa maior intensidade de estímulo? Se eu tenho uma pressão assim ou assim, eu entendo, meu cérebro que vai entender diferente, de acordo com a intensidade do estímulo que está sendo gerado. Basicamente, a variação de intensidade se dá pela variação de frequência de potencial de ação que aquele receptor produz. Aqui tem um receptor. O que é um receptor? Nervo? Neurotransmissor é a mensageiro que transmite a informação do receptor. Neurônio, tá? O receptor é um neurônio, logo ele se comporta como qualquer outro neurônio, que é produzir potencial de ação. Só que ele pode produzir 5 potenciais de ação no espaço de 1 minuto, ou ele pode produzir 50 potenciais de ação no espaço do mesmo 1 minuto. Qual tem mais frequência, 5 ou 50 em 1 minuto? 50. Isso é frequência, tá? Na mesma unidade de tempo, eu tenho maior quantidade de potenciais de ação sendo gerados. É assim que o teu encéfalo interpreta como maior intensidade. Na neurofisiologia, é assim que ele vai interpretar. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente vai estudar a parte de eletrofisiologia, aqui é um estímulo fraco e lá é um estímulo forte, mais alto, uma magnitude maior. Aqui eu tenho um potencial de ação muito pequeno, aqui eu tenho um potencial de ação com maior frequência, que vai me gerar esse estímulo de intensidade, e ao longo do tempo, aqui um exemplo que eu tenho um potencial de ação com mais frequência na mesma unidade de tempo, que vai subentender o estímulo mais forte. Depende dessa característica de frequência, vai me dar a intensidade daquele estímulo. A intensidade pode ser por conta da ativação do nosso receptor, do termorreceptor. Se for do termorreceptor, mais calor. Se for menos frequente, menos calor. É assim que ele vai interpretar. E isso vale para todos os modelos, as modalidades de receptores. Segundo atributo, duração. Então, tem a intensidade, que é a frequência de produção de potencial de ação, e duração. Existem alguns receptores que apresentam adaptação mais rápida a um determinado estímulo e alguns de adaptação de forma mais lenta. Ó, uma analogia, antes de explicar esse slide. Vocês já viram aquelas cenas, quem gosta de ver aqueles seriados médicos, da pessoa que recebeu uma facada no braço, tá lá com aquela facada, ela tá indo pro médico com aquela facada assim,
como se nada tivesse acontecendo. Já viram? Por que será? O nociceptor dele está lá ativo. Faz sentido o nociceptor estar ativo? Faz sentido para vocês? Mas ele se adaptou àquilo ali. Quando ele se adapta, ele perde a sensibilidade daquele estímulo. Imagina um ser humano, e isso é protetivo no caso, uma facada que vai ativar vários nociceptores que estão ali, ou seja, é um estímulo forte, vai ativar muito daqueles sensores que estão ali. E é extremamente desconfortável. O teu próprio cérebro inibe essa informação, dessensibilizando aqueles sensores que estão lá na ponta, que é a entrada dos estímulos, né, a via aferente. E corta aquele sinal, ele não produz mais potencial de ação. Apesar dele estar disponível a ser excitável, ele não consegue produzir potencial de ação, logo não leva o estímulo para frente e não interpreta como dor, no caso. Exatamente, porque a adaptação dele é quando o estímulo se mantém na mesma intensidade. A faca está paradinha ali, não mudou nada, está na mesma intensidade. Quando eu tiro a faca, dá até uma sensação ruim só de imaginar, né? Quando eu tiro a faca, muda a intensidade do estímulo, ele volta a ficar ativo. Tá? Daí volta a doer, no caso. Tá? Então, essa adaptação, ela tem essa característica e tem alguns sensores que se adaptam mais rápido, são dessensibilizados mais rápido quando na mesma intensidade de estímulo, e outros são dessensibilizados de forma mais lenta. Tem várias mãozinhas aí. Explica melhor, como assim, estímulo de forte impacto? Ah, tá. Tá. A gente diz popularmente que o corpo está quente. Então, existe uma via protetora, mas quem faz essa proteção é o córtex, não é mais periférico, ele está ativo, o estímulo, e ele leva lá para cima. Só que a dor é tão grande que ele, lá o teu centro superior, vai inibir ou tirar a atenção daquela dor. Lembra o Poderoso Chefão? Ele tem condição de anular outras decisões abaixo dele, que pode ser inibir algum neurônio. Ele não consegue mais gerar potencial de ação. Daí aquela informação é cessada, né? Em outras palavras. Só catástrofe agora. Tá. Ele não viu. Boa. Até então ele não estava nem sentindo nada, né? Daí depois que ele viu a perna? Então, daí ele acionou o sentido da visão e a visão deu informação para ele que alguma coisa muito ruim aconteceu. Que o outro, quando ele perde a perna, é claro, ele vai estar acionado alguns estímulos, alguns nociceptores da perna que ficaram. Porque a perna que saiu, ele não está mais conectado com o sistema, faz sentido isso? Então aquela informação já não vai mais existir. Mas vai existir informação da metade da perna que ficou, que aquilo ali vai levar a informação. E ele acrescenta esse estímulo com outro sentido, que é a visão, que vai dar mais ênfase ao perigo que aconteceu. Daí, o córtex motor, o somatosensorial, vai interpretar aquilo ali de forma mais perigosa e vai gerar uma resposta, que pode ser um desespero, uma alteração emocional, enfim, daí cada córtex vai gerar uma resposta específica. Quem treina muito isso é quem trabalha, quem vai para guerra. Militares em guerra treinam muito essas situações. Quando eu sentia muito, ele estava na dele e mal. Ele não literalmente quando daí eu expressar isso. O porquê para cima, porquê Mesma coisa do membro fantasma, isso é um ótimo exemplo.
o membro fantasma, né? Ele tem a prótese. O membro, quem não tem o membro, qualquer membro, seja braço, perna, é como se ele sentisse coisas acionadas por esses sensores que estariam naquela perna que nem existe mais. Por quê? Porque o teu córtex somatosensorial já aprendeu previamente, você tinha esse membro em outro momento antes da sua vida, e que determinadas situações gerariam determinadas interpretações ou percepções. Ele aprendeu, daí precisa reensinar o teu córtex. Existem técnicas para isso, você já conhece. Técnicas, isso. Para te reaprender o teu córtex somatosensorial a outra forma, não daquela mais antiga, porque às vezes dá vontade de coçar e não sacia a vontade, né? Então, nessa colocação, a gente pode colocar que são aprendizados primitivos lá da nossa formação. Legal, uma interpretação legal. E aí, vamos ver, lá na nossa formação, foi desenvolvendo e aprendendo cada pedacinho. Isso. Tudo que o teu cérebro aprende, eu falo assim, é tudo que tu já viveu até hoje. Vocês têm lá seus 20 e tantos anos, vocês têm 20 e tantos anos de experiências que estão armazenadas no teu cérebro, só você não lembra. Ou mais, ou menos, né? Sei lá. Tá? Então, todas essas experiências estão ensinando ele como interpretar essas situações de dor. O que é dor no teu cérebro? Eu faço essa pergunta para ti. Tu quer tirar uma informação? Dor é ruim? É desconfortável? Eu odeio dor. Pode ser que ele interprete qualquer estímulo de dor levando para esse contexto. Ou não, não, dor para mim eu gosto, eu me sinto que eu supero, que eu sou autoconfiante. Tem cérebros que interpretam dessa forma, então ele não vai se incomodar em estar em situações de dor. Por exemplo, atletas militares que estão em situações mais extremas, biologicamente falando, né? Eles são confrontados com dor com muita frequência. Então, o córtex somatosensorial dele já interpreta a dor de forma diferente da minha, pelo menos, que não gosta de dor. Tá? Então, isso depende do aprendizado, sim, e a gente pode reaprender. O cérebro é plástico, então a gente pode mudar o que a gente aprendeu. Fala só mais alto, porque nem eu consigo escutar. Chegou um paciente. Tá, caiu de uma árvore. Quebrou alguma coisa. Tá. Ele falou que a sensação, mas não estava dobrado. No caso foi o contrário, né? Tinha uma sensação que a perna estava dobrada, mas não estava. Interpretação também. Então, por isso que eu falo. Ele via que não estava, né? No caso. Então, tudo isso é aquela interpretação do nosso encéfalo, do córtex somatosensorial, que é o presidente dessa hierarquia desse sistema somatosensorial. Logo, o que ele entendeu de experiência passada da vida dele, você entende? Vai gerar essa interpretação naquele instante, naquele momento real. Então, eu imagino, eu não conheço essa pessoa, mas tem vezes que a gente consegue entender todo o aspecto neurocomportamental da pessoa a partir do que ele expressa. Ele já deve ter tido alguma situação em que ele, sei lá, quase quebrou a perna, alguma situação traumática sob a perspectiva física do corpo dele, que pode estar gerando essa interpretação errada, porque não é real. Errada, e o teu cérebro faz isso mesmo, tá? Várias vezes ele interpreta errado. O que é errado aqui? Claro, a gente tem individualmente uma interpretação individual que é saudável, que é uma verdade pessoal, e todas são verdades, né? Mas tem algumas interpretações que o teu cérebro faz, aqui a gente está falando até do córtex somatosensorial, que vão fora da realidade. Ela trouxe um exemplo, o cara caiu de uma árvore e ele estava com a sensação que a perna dele estava quebrada, dobrada, mas não estava. E ele sabia que não estava, ele via que não estava. Melhor, ele conseguia visualizar, mas dentro do processamento gerava essa resposta, que era irreal, no caso, era um fato. Entende a diferença entre fato e interpretação? Fato, um número geralmente dá um fato. Ela fez o exame, não estava nada fora do lugar, era um fato. Mas ele interpretava como a perna torta, dobrada, sei lá, desconexa. Então isso era irreal, né?
Sim, sempre é proteção. O teu encéfalo sempre vai entender coisas para que ele entenda que é proteção. Mas isso não tem necessariamente uma lógica racional. Mas ele entende que é proteção, com certeza, senão ele não ia escolher. Muito bom, é verdade, tá? Eu até vou falar sobre isso. É uma técnica de controle de dor por conta da adaptação. Tem a ver com o slide anterior que eu falei, na verdade. Quando tu desfoca a atenção, tu tem uma dor em alguma parte do teu corpo e tu gera dor menor, né? Em outra região, o teu encéfalo que vai estar processando tudo, ele vai escolher aonde ele vai dar atenção. Ele não consegue dar atenção a mais de uma coisa ao mesmo tempo. O que dá atenção é trazer a consciência àquela dor. E a dor vai estar sendo processada igual, todas em qualquer parte do corpo ao mesmo tempo. Mas ele vai ter que tomar consciência de uma, aquela que ele entende que é mais perigosa para ele. Daí é uma técnica de controle de dor. Por exemplo, quem trabalha, alguém aqui da naturologia, trabalha com técnicas assim que, sei lá, depilação, algumas técnicas que geram dor, daí tu faz a pressão próximo do local da dor para diminuir aquela sensação de interpretação de dor. Por conta disso aqui. Muito bom. Do quê? TNS. Ah, eles põem daí também, faz a pressão para enganar. Mas eles fazem pressão em outro lugar? Então não. Ali eles geram uma dor artificial. É um pouquinho diferente do que a gente falou aqui. Ali é para o teu encéfalo ele não entender a dor como algo desconfortável. Então tá tendo uma pressão em alguma parte do teu corpo e tu faz intencionalmente uma pressão em outro no mesmo momento para ele ter dois locais de dor. Qual que eu vou dar atenção? Uma lá e esquece um pouquinho da outra. Ele vai diminuir o peso daquela sensação de dor daquela região. Isso, boa. Tem várias técnicas são baseadas nesse entendimento. Tá? Muito bem, gente. Vamos lá. Acho que tem mais um pouquinho aqui e a gente já acaba. A modalidade a gente já falou. E tem a localização. Oi. Ficou muito? A gente passa depois. Como é que é? Trauma. Ah. Trauma físico. O quê? Não o quê?